Querido povo de Deus, mais uma vez, uma alegria estar na casa de Deus junto com vocês, para nós podermos receber desse Deus maravilhoso o perdão e a vida e a salvação que Ele tem para nós, né? Que Ele nos traz na Sua Santa Palavra de forma toda especial, também nesse tempo de pandemia. E refletindo sobre isso durante essa semana, eu cheguei a uma dúvida um tanto quanto curiosa, né? Estive estudando sobre o tempo. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: em algum momento da vida, você que está me assistindo, me ouvindo, você já refletiu sobre como tem usado as horas do seu dia? Você já refletiu sobre todas as oportunidades que Deus tem concedido a você? Todos nós precisamos concordar que o tempo é algo muito valioso e por isso merece ou até mesmo exige a nossa atenção especial. Ultimamente, estudando sobre isso, percebi que o tempo cronológico às vezes é um tanto quanto cruel conosco e refleti sobre como nós podemos aproveitar melhor as horas do dia, sobre como nós podemos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos concedido para viver da melhor maneira possível nesse mundo, mesmo em tempos de dificuldades. Muitos poetas escreveram sobre o tempo e cada um colocou a sua própria interpretação sobre o assunto. E um poeta bíblico também escreveu sobre o tempo. Conforme Eclesiastes 3:11, ele disse que Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Jesus Cristo, nosso Senhor, deu início ao seu ministério público quando ele já tinha 30 anos de idade. E durante 3 anos, Jesus fez muitos milagres e maravilhas diante do povo, curando enfermos, perdoando pecados e acalmando corações ansiosos e até mesmo depressivos. E enquanto isso, Jesus ia meio que preparando os seus discípulos para aquilo que viria depois. E essa preparação durou até o dia em que Jesus foi pendurado na cruz. E ali, conforme o profeta Isaías, capítulo 53, ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, sofrendo o castigo que muitos merecem, o castigo que nós merecemos, para que os nossos pecados sejam todos perdoados. 3 anos foram suficientes para revelar ao mundo inteiro o mistério de Deus, para dar à humanidade a oportunidade de viver eternamente com Ele. Eu gosto de imaginar que os discípulos tiveram 3 anos de um curso intensivo de teologia com o melhor professor de todos, e após a sua ressurreição, esse professor, o Senhor Jesus, lhes concedeu mais 40 dias de pós-graduação, onde lhes pregava verdades a respeito do reino de Deus. Quando novos alunos ingressam no seminário para se tornarem pastores da igreja, eles são carinhosamente chamados de fuchs, e como bons fuchs, que eram os discípulos, como estavam iniciando a sua caminhada na teologia, Jesus precisou lembrar a eles verdades importantes sobre tudo aquilo que estava escrito a respeito dele mesmo no Antigo Testamento. Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. E depois disso, Jesus os abençoou e foi elevado ao céu, sendo encoberto por nuvens e desaparecendo diante dos olhos deles.
Queridos irmãos e irmãs, hoje todos nós vivemos exatamente o tempo entre a ascensão de Jesus, a sua subida ao céu e a sua volta, a sua descida do céu. Essa é a parte da história que todos nós estamos incluídos de forma literal, porque este é o tempo que Deus nos concede arrependimento e fé para vivermos eternamente com Ele, porque nós aguardamos o cumprimento da última promessa do Senhor, da promessa de que Ele voltará sobre as nuvens do céu, do mesmo modo em que foi visto subir. Essa é uma das partes da Escritura que mais me chamam a atenção desde criança, e até hoje é assim, e até o dia em que eu morrer continuará sendo assim. É bem interessante nós imaginarmos que Jesus foi ao céu e voltará do mesmo modo, vindo sobre as nuvens do céu. Talvez alguém pergunte: tá, ok, mas e agora? Se Jesus é aquele a quem o Antigo Testamento sempre vinha falando, e se Jesus fez tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação, onde Ele está agora? O que Ele está fazendo agora? Essas são boas perguntas, cujas respostas são o nosso consolo como povo de Deus. A profecia de Isaías 53, da qual nós falamos na Sexta-feira Santa, diz nos versículos 11 e 12 que depois de tanto sofrimento, Ele, Jesus, será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. Por isso eu lhe darei um lugar de honra, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Querido povo de Deus, esse lugar de honra a que se refere o profeta Isaías é justamente aquele que nós vemos agora há pouco no texto de Efésios, ao lado direito de Deus, onde Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Jesus tem o domínio de tudo. Ele tem um título que está acima de todos os outros títulos, de autoridades e tudo mais que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, o supremo governador de tudo, sentado à direita de Deus. Jesus reina sobre tudo e todos, pois o Senhor é altíssimo e tremendo, e é grande o Rei de toda a terra. Jesus é o Rei Supremo, e não há nada que não esteja debaixo das suas mãos, absolutamente nada. E muitas vezes nós atribuímos, por exemplo, a Satanás um poder que ele nem de longe possui. Assim como Adão e Eva fizeram, nós atribuímos a culpa do nosso pecado à serpente. Dizemos que cometemos pecado porque Satanás nos tentou. E buscamos colocar a culpa no outro, a culpa que é nossa. Satanás é a serpente, cuja cabeça foi esmagada pelo descendente de Eva, que é Jesus. E se há alguém que se apresentou como culpado pelos pecados, esse alguém é o próprio Jesus, que continua intercedendo por cada um de nós. Na ascensão, inicia-se a obra de Jesus como nosso intercessor junto a Deus Pai. E Ele intercede pela sua igreja, Ele fala pela sua igreja, Ele aplica sua obra salvadora à sua igreja, porque Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e deu Cristo à igreja como o único Senhor
de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas e em todos os lugares está presente. Queridos irmãos e irmãs, esta igreja somos nós, os que cremos nele. Por isso, como igreja de Cristo, não paramos no tempo, não desanimamos e não nos conformamos com esta era. Nos reinventamos, nos esforçamos e estamos reaprendendo a nos comunicar para que em nome de Cristo se pregue arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, passando pela Judéia e Samaria, até Joaçaba, se espalhando por toda Santa Catarina, passando por Curitiba, Vitória, Colatina, até Maceió, e pela misericórdia de Deus, chegando a tantos outros lugares que nós nem sequer imaginamos. Isto, meus irmãos e irmãs, isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque hoje é o dia da salvação. Por isso, eu não conheço todos que estão assistindo, nem sei também quem são todos, e tenho certeza que um de vocês está no coração desse Senhor Jesus. E se você que está acompanhando agora não é membro da Igreja de Cristo, eu tenho uma palavra para você. Arrependa-se e seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados, e você receberá o dom do Espírito Santo. E se você que está me ouvindo já é batizado, mas está afastado da igreja, volte para os braços de Deus, porque Jesus lembrou-se de você e chamou pelo seu nome no alto da cruz. Ele se importa com você e quer que você seja salvo. E você, que pela misericórdia de Deus já é membro desta igreja, acalme o seu coração no Senhor Jesus. Viva a sua fé neste Cristo, porque a sua vida está nas mãos dele, você é dele e nada pode mudar isso. Creia nisso, e assim como os discípulos, encha o seu coração de alegria e louve a este Deus maravilhoso, porque louvar é confessar a fé, é testemunhar o amor, a esperança, a alegria de estar na presença de Deus, diante de sua palavra. E eis aí uma boa receita de como aproveitar melhor o nosso tempo, vivendo a fé em Cristo, na certeza de que o Senhor Jesus cuida de nós, cuida de sua igreja, enquanto aguardamos a sua volta. Para concluir, existe um texto muito interessante de Nelson Freitas, que diz assim: imagine se você tivesse todos os dias exatamente 86.400 para gastar em uma conta no banco. No entanto, ao final de cada dia, a sua conta é zerada e novamente são depositados outros 86.400. Todos nós somos clientes desse banco e ele se chama tempo. Deus nos dá 86.400 segundos todos os dias para serem vividos da melhor maneira possível, amando, perdoando, aprendendo, caindo, levantando, vivendo. Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um garoto que repetiu de ano. Quer saber o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para você saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal semanal. Para saber o valor de um dia, pergunte para uma pessoa que tem tarefas difíceis para concluir nesse dia.
Para saber o valor de 1 hora, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrar. Para saber o valor de 1 minuto, pergunte a quem perdeu um avião. Para saber o valor de 1 segundo, pergunte a alguém que conseguiu evitar um acidente de trânsito. E para saber o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. É a Ele que você compartilha com as pessoas que você ama, com seus filhos, com as suas esposas, seus maridos, seus avós. E a gente só se dá conta disso quando a gente perde, dizendo: mas eu tinha tanto para beijar, eu tinha tanto para abraçar, eu tinha tanto para amar. Queridos irmãos e irmãs, o ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente, presente de Deus. Por isso, enquanto nós aguardamos pela volta do Senhor, vivamos nossos dias em amor para com aqueles que estão ao nosso redor e em fé naquele que está junto de nós em todos os momentos da vida. Em todos os momentos da vida. Que vivamos com os corações firmados nesta certeza e no testemunho de que Cristo é o Senhor e Salvador do mundo, porque este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Que Ele preserve essas palavras em nossos corações. Amém. E se nós imaginarmos que os discípulos de fato foram alunos de teologia durante 3 anos, em 40 dias tiveram uma pós-graduação, nós podemos imaginar também que a formatura deles aconteceu 10 dias depois, numa grande festa chamada Pentecostes. Festa essa que celebramos na semana que vem, aqui, e que vocês estão todos convidados, porque o anfitrião, o rei, cujo trono está à direita de Deus, está de braços abertos para recebê-los. Vocês são muito bem-vindos. Que assim seja, hoje e para sempre. Amém. É nessa certeza que todos nós, como Igreja de Cristo, que estamos em Suas mãos, declaramos para todo mundo que o Senhor é o Rei dos Reis, e Ele merece toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém.